Saudações, meus pequenos gafanhotos! Você que está aí na sua casa e eu que estou aqui desse outro lado, estamos juntos nessa sua corrente rumo à sua aprovação. E se você está caindo agora de paraquedas nesse vídeo, olha, veja lá, nós já estamos na nossa aula de número 23. Pois é, Robertão, joga na tela aí, Robertão. Nossa aula de número 23, ela vai tratar agora da força magnética que vai ser gerada em uma carga eletrizada que está numa região de campo magnético. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, muito prazer, eu me chamo Paulo Vieira, eu sou seu professor de física e estou aqui representando todos os professores de física do nosso grande estado de Pernambuco. Todos eles estão vibrando para que você consiga a sua aprovação. Nesta aula de hoje, nós vamos entender as forças magnéticas que estão sendo criadas. Então, se você está caindo de paraquedas aí, eu te aconselho a pausar esse vídeo e assistir os anteriores. E se você já assistiu, seja muito bem-vindo, um grande abraço para você. E sem muita delonga, meus pequenos gafanhotos, vamos embora dar continuidade à nossa aula, porque o que vai acontecer é que quando uma carga que está eletrizada, ela adentra em uma região que tem campo magnético, o que vai acontecer é que vai ser gerada sobre ela uma força magnética. E a partir desse momento, nós vamos estar diante pela primeira vez no ensino médio de uma grandeza chamada de produto vetorial. Aí você deve estar aí, Mequetef, olhando com aquela cara e dizer, produto de quem? Produto vetorial, Mequetrefe. Produto vetorial é o fato em que a nossa soma de vetores, ela agora não fica mais sobre o papel que você está desenhando. Lembre-se que quando você calculou um vetor, toda a resultante, ela sempre é escrita na própria folha. O que acontece agora é que aquele vetor que antes estava na sua folha, ele vai surgir como uma figura tridimensional, formando o que nós chamamos de plano euclidiano, que é essa imagem tridimensional, onde cada ponta do dedo irá representar uma grandeza específica. Então, a passagem de corrente elétrica, melhor, o campo magnético, numa região em que existe uma carga, obrigatoriamente será gerado uma força magnética, dependendo da velocidade que ela se encontra. Essa força magnética vai obedecer o que nós vamos chamar da regra da mão direita. E aí, cada posiçãozinha do dedo, ela vai ter um significado. Belezinha? Então, a equação que você vai utilizar para calcular essa força magnética, ela vai ser obtida pela equação em que você vai multiplicar a carga que está eletrizada pela velocidade que ela está desenvolvendo, o campo magnético que já existe e o seno do ângulo entre a velocidade e o campo. E aí, se você quiser lembrar dessa frase, é só você dizer, quero você beijar, Severino. Eita, nós! Fica fácil de você lembrar essa fórmula da força magnética. Então, a nossa força magnética, ela vai obedecer à regra da mão direita, onde o que nós vamos fazer agora é o seguinte, nós vamos representar por meio do dedo indicador o campo magnético. Então, se esse campo magnético você estiver vendo o xizinho, você vai pegar o seu dedo indicador e vai posicioná-lo sobre o papel. Se você estiver vendo o pontinho, você vai deitar a sua mão sobre o papel e vai estar como se ele estivesse apontando para você. Em seguida, o seu polegar, ele vai representar a velocidade. Então, você vai perceber que a carguinha ela tem uma setinha, que é a representação da velocidade, e você posiciona o seu dedo representando o polegar com uma velocidade. Em seguida, quando você levantar o dedo médio, para onde ele for, é a direção da força magnética. Existe também uma maneira de você alterar isso. Veja, nós estamos lidando com um produto vetorial, então nós podemos fazer alterações da posição desses dedos. Então você pode encontrar em alguns livros a chamada regra da mão esquerda e ele altera a posição de cada um desses dedos. Então só tenha um pouco de cuidado para saber que tipo de regra que você está estudando, se é direita ou esquerda, para depois você não estar se confundindo. Eu vou te dar um conselho, adota uma para você segurar para o resto da sua vida, para não ficar se confundindo. Direita, esquerda, é a música de Padre Marcelo Rossi, é mão direita, mão esquerda, e
não fica com esse negócio, mequetrefe? Então, o que vai acontecer é que essa força magnética, então, vai ser gerada pelo fato da velocidade e o campo magnético formarem um ângulo entre si. Lembre-se, remember, o dedo indicador vai representar o campo magnético, o polegar a velocidade e o dedo médio a orientação da força magnética que você vai ter. Então, ó, tenta fazer isso. Tenta você agora, pega a tua folha de papel, faz o seguinte, coloca um xizinho nessa folha de papel. Isso, muito bom. Você vai agora pegar seu dedo indicador e vai posicionar o seu dedo indicador na folha de papel. Ah, Paulinho, não botei X não, botei um ponto. Tudo bem, Mequetrefe. Tu quer complicar a tua vida, Mequetrefe? Então vira a mão ao contrário, apontando o dedo indicador para você. Agora, desenhe uma bolinha e põe uma seta para onde você quiser. Essa seta é a velocidade dela. Prontamente, você vai posicionar seu polegar na direção dessa seta. Uma vez que você fizer esse movimento, para onde seu dedo médio apontar, ele estará apontando a força magnética. E aí, você conseguiu? Eu tenho certeza que sim, Mequetrefe. E aí você deve estar dizendo, ah, Paulinho, o que é que vai acontecer então com essa carguinha? O que vai acontecer é que quando essa força magnética for perpendicular à velocidade, inevitavelmente a carga ela tenderá a realizar uma trajetória circular. Dessa maneira, quando os corpos realizam trajetórias circulares, a segunda lei de Newton ela passa por uma adaptação, deixando de ser chamada de força resultante e passando a ser chamada de força centrípeta, onde a aceleração é a própria aceleração centrípeta. Então, vamos lá agora fundamentar o nosso conceito. A força magnética, para ser criada em uma carga, é necessário que exista um ângulo entre o campo e a velocidade. E aí você deve estar dizendo, ah, Paulinho, e se a velocidade for assim, ó, tiver no crush, for feito o Tinder, fez o match com o campo, se ela tiver paralelo, juntinho, um agarrado no outro, o que é que vai acontecer? Ô, Mequetrefe, pare e pense comigo, Mequetrefe, existe ângulo entre a velocidade e o campo se elas estiverem lado a lado? Não, né, Mequetrefe? Então, se não tem ângulo, não tem força magnética. Lembrando que o seno de zero vale zero. Então, lembre que a nossa fórmula é quero você beijar Severino. O Q de carga, o V de velocidade, o B de campo e o Severino de seno, né? Não tinha nada mais criativo para fazer isso daí. Eu sei que você deve estar rindo da minha cara, mas é o que tinha para hoje. Então, o seno de zero é zero. Por isso que a força magnética é zero quando a velocidade for paralela ao campo magnético, ou seja, ele se move normalmente, belezinha? Mas, no momento em que essa velocidade ela forma um ângulo de 90 graus, lembre que o seno de 90 é 1. Então, isso faz com que a força magnética fique apenas o quero você beijar. Olha aí, gostou? Ficou legal, foi ou não foi, Mequetrefe? Então, nesse caso do quero você beijar, obrigatoriamente, a força agora ela se tornará perpendicular ao campo magnético. Dessa maneira, faz com que, ou melhor, com a velocidade do que ela está no campo magnético. Dessa maneira, vai fazer com que haja uma trajetória circular. E se há uma trajetória circular, nós vamos igualar a força magnética à força centrípeta. E aí você deve estar olhando aí para minha cara e dizer, ah, Paulinho, isso serve para quê na minha vida? Ô, Mequetrefe, presta atenção, Mequetrefe. Tu já paraste para pensar no processo de fissão nuclear? Fissão nuclear é a quebra do núcleo do átomo. Mas aí tu deve estar se pensando, como é que eu vou quebrar o núcleo do átomo de um átomo que eu nunca vi? Muito bem, Mequetrefe. Para tu quebrar esse núcleo, você tem que colidi-lo com uma partícula menor, que são as chamadas partículas alfas. Mas como é que eu vou pegar uma partícula que é menor do que o átomo para fazer com que ela colida no núcleo e quebre esse núcleo? Você pensou isso também, Mequetrefe? Eu sei que você pensou. Estou lendo aqui tua mente, Mequetrefe. Eu sei que você está pensando isso. O que vamos fazer é gerar um campo magnético, fazendo com que essa partícula alfa comece a ter uma trajetória circular, de maneira que é só você igualar as equações da força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Só toma cuidado para não trocar com energia cinética, tá? Se liga nisso. Que é mv ao quadrado sobre 2. Energia cinética. Cinética. A gente está falando de força centrípeta. Força centrípeta é o raio. Igual ao quero você beijar. Como a velocidade ela é repetida, você pode cancelar de um lado e do outro, ficando a expressão do campo magnético vezes a carga, igual à velocidade dividido pelo raio.
O que vai acontecer? A massa, a velocidade dividida pelo raio. O que vai acontecer é que você agora pode igualar ou isolar uma dessas letras, de maneira que você não precisa sair decorando cada uma das equações. Eu, particularmente, eu só paro por aí, não vou mentir para você. As outras equações são derivadas dela. Mas se você quiser calcular esse raio, basta você isolá-lo e você vai perceber força centrípeta é o raio. Igual ao quero você beijar. Como a velocidade ela é repetida, você pode cancelar de um lado e do outro, ficando a expressão do campo magnético vezes a carga, igual à velocidade dividido pelo raio. O que vai acontecer? A massa, a velocidade dividida pelo raio. O que vai acontecer é que você agora pode igualar ou isolar uma dessas letras, de maneira que você não precisa sair decorando cada uma das equações. Eu, particularmente, eu só paro por aí, não vou mentir para você. As outras equações são derivadas dela. Mas se você quiser calcular esse raio, basta você isolá-lo e você vai perceber Presta atenção, Mequetrefe. Tu já paraste para pensar no processo de fissão nuclear? Fissão nuclear é a quebra do núcleo do átomo. Mas aí tu deve estar se pensando, como é que eu vou quebrar o núcleo do átomo de um átomo que eu nunca vi? Muito bem, Mequetrefe. Para tu quebrar esse núcleo, você tem que colidi-lo com uma partícula menor, que são as chamadas partículas alfas. Mas como é que eu vou pegar uma partícula que é menor do que o átomo para fazer com que ela colida no núcleo e quebre esse núcleo? Você pensou isso também, Mequetrefe? Eu sei que você pensou. Estou lendo aqui tua mente, Mequetrefe. Eu sei que você está pensando isso. O que vamos fazer é gerar um campo magnético, fazendo com que essa partícula alfa comece a ter uma trajetória circular, de maneira que é só você igualar as equações da força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Só toma cuidado para não trocar com energia cinética, tá? Se liga nisso. Que é mv ao quadrado sobre 2. Energia cinética. Cinética. A gente está falando de força centrípeta. Força centrípeta é o raio. Igual ao quero você beijar. Como a velocidade ela é repetida, você pode cancelar de um lado e do outro, ficando a expressão do campo magnético vezes a carga, igual à velocidade dividido pelo raio. O que vai acontecer? A massa, a velocidade dividida pelo raio. O que vai acontecer é que você agora pode igualar ou isolar uma dessas letras, de maneira que você não precisa sair decorando cada uma das equações. Eu, particularmente, eu só paro por aí, não vou mentir para você. As outras equações são derivadas dela. Mas se você quiser calcular esse raio, basta você isolá-lo e você vai perceber que o campo magnético ele vai aparecer no denominador do raio. Isso faz com que, se você aumentar o campo magnético, você vai reduzir o raio. Então, se nós aumentarmos o campo magnético em uma região onde existe um colisor, essa partícula alfa aumenta a sua velocidade e vai fazer com que ela cada vez mais tenha uma trajetória circular e espiralada, até um ponto em que ela colide com o núcleo, com um campo magnético muito intenso. E você deve estar dizendo, isso aconteceu já, foi, Mequetrefe, foi aquele traco de massa que os Estados Unidos lançaram sobre a cidade de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial, no mês de agosto de 1945. Aquele peito de véia chamado bomba atômica, Mequetrefe. O que acontece é que, para a bomba atômica explodir, nós precisamos quebrar o núcleo e, para quebrá-lo, precisamos criar um campo magnético. Foi por isso que os aparelhos elétricos e eletrônicos na cidade de Hiroshima, cerca de 10 segundos antes da explosão, todos pararam de funcionar. E o relógio em que foi marcado a hora, minutos e segundos exatos da explosão encontra-se no Museu da Segunda Guerra Mundial em Nova York, nos Estados Unidos da América do Norte. Muito bem, Mequetrefe, então tá aí a imagem da trajetória circular e você podendo calcular o campo magnético. Vamos fazer o teste comigo? Pega teu dedo indicador, lembra que isso é um pontinho, aponta teu dedo indicador para você e agora você vai pegar o seu polegar e vai colocar o polegar na direção em que você está vendo a velocidade. Veja que a força magnética aponta para baixo e é por isso que você tem essa trajetória do jeitinho que está aí. Mas aí você diz, Paulinho, mas e se for só uma velocidadezinha, um ângulozinho velho besta, não sei o quê, uma inclinaçãozinha entre um e outro, que acontece o quê? O que vai acontecer é que você vai precisar decompor a velocidade
que está inclinada. Ao fazer essa decomposição, inevitavelmente, você vai encontrar uma componente que se tornará paralela ao campo magnético, e a gente já viu na primeira condição que, estando paralela, a força não existe. E a segunda condição, a segunda componente da velocidade decomposta, se ficará perpendicular ao campo. E a gente acabou de ver que perpendicular realiza uma trajetória o quê? Circular. Então, o que vai acontecer agora é que existirão dois movimentos sobre essa partícula. The number one, ela vai estar girando em uma trajetória circular devido à componente que ficou perpendicular, e the number two, ela vai para frente. Quando nós associamos esses dois movimentos, nós vamos gerar uma trajetória que a física chama de helicoidal. Aí tá vendo que eu já sei eu já sei a expressão que tu tá fazendo. Tu deve estar lendo helicoidal. É o espiral do seu caderno. Imagina uma formiguinha correndo pelo espiral do seu caderno, ela tá fazendo uma trajetória helicoidal. Aí você deve estar dizendo, isso é só teoria, isso não serve para nada. As auroras boreais, que são aqueles fenômenos que vimos nas aulas anteriores, que ocorrem nos extremos dos polos do globo terrestre, elas vão ocorrer exatamente por causa desse fenômeno. Quando os íons que estão na atmosfera, eles são atraídos por esse campo magnético, vai ser gerada uma força e eles adentram na nossa atmosfera nesse formato helicoidal, gerando esse fenômeno de cores que você conhece. Tá aí, o fenômeno da aurora boreal sendo criada por esses elétrons, essas cargas que adentram na nossa superfície por meio dos polos devido à inclinação do campo magnético. Então, nessa imagem, que depois eu vou pedir para você dar um print, dê um print nessa imagem. E se você que está aí na sua casa acredita na sua aprovação, você vai dar um print nessa imagem e você vai postar no seu Instagram, marcando o EducaPE e marcando esse que vos fala, Paulo Vieira, hipnose. Aí você diz, hipnose é porque eu sou hipnoterapeuta. Então, por isso que também, eu sou professor de física e hipnoterapeuta. Então, por isso que você está aí. Ou seja, eu estou hipopotizando você que está aí na sua casa. Muito bem, vai lá no meu Instagram que você vai saber mais sobre isso. Vamos, então, falar sobre a força magnética de Lorentz, que é exatamente essa relação da carga. Então, essa força que nós calculamos é conhecida como força de Lorentz. Vamos, então, fazer o exercício agora. Robertão, joga na tela, Robertão. Há poucos meses, a mídia internacional comentou um experimento utilizando um superacelerador de partículas, o LHC, em português, Grande Colisor de Hadrons, que pretende promover uma colisão entre prótons para testar um modelo que interpreta as partículas elementares de suas interações. Basicamente, um acelerador de partículas utiliza campo elétrico e magnético para acelerar e provocar a colisão entre as partículas. Entre outras teorias, o eletromagnetismo contribui para a descrição dos efeitos desse campo sobre partículas de acordo com as suas propriedades. A figura representa partes das trajetórias assumidas por três tipos de partículas, X, Y e Z, lançadas verticalmente com mesma velocidade em uma região onde existe campo magnético constante. A direção desse campo magnético é perpendicular ao plano da página no sentido para dentro, como informa a representação do X. Então, você está vendo aí que existem essas três trajetórias. Então, ele vai querer saber o que é que acontece nesse caso. Nesse caso, é correto concluir o quê? Galerinha, Robertão, me bota nessa tela aí, Robertão. Muito bem, vamos agora ver se você aprendeu, belezinha? Pega teu dedo indicador. Veja que é um X, se é um X, você vai botar seu dedo indicador na folha de papel, belezinha? Pega teu polegar, aponta ele para cima, que é o sentido da velocidade. E veja que você vai ter a força magnética apontada para este lado, onde tem o lado X e o lado Y. Dessa forma, X e Y são cargas positivas. O que acontece é você dizer, Paulo, mas e o Z? É a ovelha negra desgarrada? Ô, mequetrefe! Lembre-se que se nós estamos trabalhando com carga positiva seguindo o sentido da força, se a carga for negativa, a força vai ser contrário à orientação natural. Então significa que se Z está indo para o outro lado, quer dizer que a força, a carga dela é negativa.
Uma outra coisa que você vai notar é que os raios dessas trajetórias são diferentes. Então lembre-se que quem vai influenciar esse raio é o campo magnético. Aí vocês, mas eles são iguais, Paulinho. Exatamente. Então, se esses campos magnéticos são iguais, nós vamos ter agora outra relação que vai influenciar nesse raio. Lembre-se que você igualou o quero você beijar, onde você calculava a força magnética com a carga, quero velocidade e o campo, com quem? Com a massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Como nós estamos querendo calcular o raio, entenda que para calculá-lo, a expressão da carga e do campo passam no denominadores. Então isso faz com que a partícula que tenha a maior carga, ela vai ter o menor raio. Então, uma dedução que nós podemos ter é que Z ele teria a maior carga, visto que a trajetória é menor. Então, a partícula Z não sofre efeito do campo magnético. Fala sério, se desviou, sofreu. Todas as partículas têm o mesmo sinal de carga elétrica. Você viu que não, porque tem sentidos contrários. Se todas as partículas estivessem na mesma massa, as partículas X têm maior carga. Será que isso é verdade, Mequetrefe? Claro que não, porque observe que na nossa equação a carga, ela aumentando, faz com que o raio diminua. A força magnética sobre as partículas é anulada pelo desvio dela. Fala sério, Mequetrefe, não é negócio de anular, não tem nenhuma outra força aí, Mequetrefe. Então sobrou apenas a letra E. Se as cargas das partículas Y e Z têm a mesma intensidade, a massa Y será maior do que Z. Belezinha? Vamos para a segunda questão que fala que uma corrente elétrica, ela tem uma intensidade 1, percorre um fio retilíneo, delgado, infinito e horizontal. Uma partícula de carga 10 a menos 19 e peso 10 a menos 30 newtons, veja que ele já está em newtons, ele não deu a massa, deu o peso, que é a força que age sobre ela, move-se no vácuo horizontalmente com velocidade constante de módulo 10 a menos 5. Sabe-se que a permeabilidade magnética no vácuo é 4π vezes 10 a menos 7, qual a distância d em metros da partícula do fio. Meus queridos gafanhotos que estão aí do outro lado, lembre-se que o campo magnético ele pode ser criado por um fio condutor. Então, se eu tenho aí um fio condutor, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o campo que ele gera. Se o fio é retilíneo, nós vamos usar a expressão da permeabilidade, μ vezes a corrente, dividido por 2π raio. E esse valor do campo vai ser colocado na fórmula da força magnética, quero você beijar, de maneira que, como ela vai estar em equilíbrio, vamos igualar a força magnética à força peso, que já foi dada no problema. Então, ao substituirmos o número, a carga 10 a menos 19, a velocidade 10 a menos 5, o μ, que é 4π vezes 10 a menos 7, a corrente que ele disse que é 1, 2π vezes a distância e o peso 10 a menos 30, nós, resolvendo esse cálculo, vamos encontrar uma distância de 0,2. Muito bem, Mequetrefe, você que está aí na sua casa, que assistiu essa aula de hoje, você pode entender como o campo magnético em uma região vai calcular o valor da força em uma carga. Espero que você tenha entendido essa aula de hoje. E se você ficou com dúvidas, angústias, aflições ou ansiedades, vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose. Vem falar comigo que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Daqui a pouquinho nós voltamos para a última parte do nosso módulo de força magnética. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.